Como todo o esporte, ou mesmo tudo que está relacionado à mídia, nos deparamos com acontecimentos inexplicáveis, crimes, escândalos, brigas, principalmente com fácil acesso a notícias, como nos dias de hoje. O fisiculturismo e o meio maromba não fogem disso. Todo dia nos canais de notícias e opiniões, aqui mesmo no YouTube, vemos que seguidamente as famosas tretas dos atletas, influencers e outras pessoas do meio se destacam. Alguns casos chegam a patamares policiais, de levar o fisiculturista a ser expulso das federações, como no caso de Shawn Rhoden, que foi afastado de todas as competições da IFBB, devido a uma acusação de abuso contra uma mulher, meses após ganhar o Olímpia de 2018. O caso nunca teve uma definição, pois Shawn veio a falecer em 6 de novembro de 2021. O caso da fisiculturista Sally McNeil, a qual assassinou seu marido. O fato se tornou uma minissérie documental na Netflix, Sally, Fisiculturismo e Assassinato, que conta a história detalhadamente. Mas acho que dentre vários casos que envolveram o fisiculturismo, um dos mais marcantes foi de um grande nome do meio, que nos anos 90 apresentou um físico incrível, com um futuro muito promissor, e figurar entre os melhores da história do bodybuilding. Craig Titus protagonizou batalhas incríveis em palco, um shape denso e equilibrado, mas junto com sua esposa, também fisiculturista, se envolveu em um triângulo amoroso, destruindo sua carreira e indo viver o resto dos seus dias atrás das grades. Vamos conhecer a trajetória de Craig Titus e como ele destruiu a sua carreira. Craig Michael Titus, nascido em 14 de janeiro de 1965, Wyandotte, estado de Michigan, Estados Unidos, uma pequena cidade com pouco mais de 20 mil habitantes. Seu pai foi um jogador de futebol americano e Titus queria seguir seus passos, mas com 1,80 e cerca de 60 quilos, ficou praticamente impossível para continuar. Tentou praticar o wrestling e, para melhorar seu condicionamento, começou a musculação. Em pouco tempo, passou de 60 quilos para 80 quilos. Viu que sua evolução era constante e decidiu se arriscar no competitivo do fisiculturismo. Mas uma coisa que muitos conhecidos sempre deixaram claro em entrevistas era que Titus não tinha medo de nada. E sua preparação para o primeiro campeonato, o Houston Bodybuilding Championship de 1988, no qual ele ganhou a categoria de peso médio e o geral, já subiu com um físico incrível, e seus ganhos em uma janela pequena foram muito rápidos. Participou de mais alguns campeonatos, sempre em ótimas colocações, mas o ano de 1994 foi o primeiro passo para tentar conseguir o seu Pro Card. Participou do NPC Nationals, travando uma verdadeira batalha contra Paul DeMaio, ambos com físicos incríveis, mas DeMaio levando a competição. Sua próxima parada era o NPC USA Championship, no qual outro grande embate em palco, disputando a vaga contra Dennis Newman, considerado uma das maiores promessas dos anos 90, a qual tem um vídeo dedicado a ele aqui no canal, assim atrasando em mais um ano as ambições de Craig Titus para 1995. Na expectativa para o NPC USA Championship de 1995, realizado no Denver Auditorium Theatre, Craig Titus era claramente o favorito. Estava certo no pré-judging, com 102 quilos e na melhor forma de sua carreira. Do nada aparece alguém surpreendendo todos. O desconhecido Phil Hernon surgiu como desafiante mais próximo de Titus. Hernon, com 1,75 m, 4 quilos mais pesado que Titus, estava seco e rígido como uma rocha. Muitos viram a disputa ser acirrada, com um visual mais elegante de Titus disputando contra a massa de Hernon. Nos bastidores, foi perguntado a Titus sobre como estava a disputa, pois o público via algo acirrado em palco, pois quem não viu a disputa tão acirrada assim foi Titus, que declarou após a avaliação prévia: "É meu sem dúvida alguma". Outro competidor que foi questionado sobre a mesma disputa é alguém que surpreendentemente concordou com Titus, foi Hernon, que quando perguntado no mesmo momento se achava que havia superado Titus, respondeu:
Não, acho que não. No momento de anunciar o campeão da noite, para a surpresa dos dois principais, Craig Titus em segundo lugar, deixando-o incrédulo ao chegar nos bastidores relatos que explodiu de raiva, jogando cadeiras e até pertences do que via pela frente no chão. Gritava que já havia derrotado Hernon 3 vezes e não aceitava. Não voltou ao palco para se despedir do evento como todos, somente sumiu do teatro. Se afastou totalmente de tudo que estava relacionado à organização do NPC. Recebeu uma suspensão de 6 meses, o que deixaria fora do NPC nacional em novembro. Mas o ano de 1995 seria mais difícil ainda para Titus do que ele imaginava. Em abril, em Louisiana, Titus foi pego e declarado culpado de conspiração por possuir com a intenção de distribuir êxtase e foi condenado a 16 meses de prisão domiciliar por meio de monitoramento com tornozeleira eletrônica, conseguindo no ano de 1996 liberação para poder participar do NPC Championship, subindo ao palco com um físico incrível, surpreendendo a todos, principalmente devido aos últimos acontecimentos de sua vida, levando tanto a categoria do seu peso quanto o overall, conseguindo então o seu desejado Pro Card. Mas essa conquista teve um preço. Na preparação para o NPC, Titus sabia muito bem o que tinha que ser feito. Em julho de 1997, foi condenado a 21 meses de prisão por violar sua liberdade condicional ao usar esteroides anabolizantes, conquistando sua passagem para o próximo nível do fisiculturismo, mas tendo que adiar essa nova etapa. O ano de 2000 marcava um recomeço para Titus. Como amador, já era um dos atletas mais badalados dos anos 90. Capas de revistas, entrevistas, patrocínios, tudo que muitos profissionais almejavam, Titus já tinha em mãos. Tinha que começar toda a trajetória novamente. Sabia os caminhos. Nesse ano, participou de 4 grandes eventos. O Arnold Classic, 10º colocado. O Ironman Pro, 8º. E o Night of Champions, 11º. E finalizando o ano com o Toronto Pro na 5ª colocação. Não estava indo como esperado e seu temperamento se destacava cada vez mais. Impossível, seguidamente se metia em discussões com outros atletas. Nesse mesmo ano, Titus se envolveu seriamente com Kelly Ryan, também praticante de fisiculturismo e atleta em ascensão. O casal veio a se casar em julho de 2000. No próximo ano, novamente competiu o Arnold Classic, melhorando sua colocação para um 6º lugar. No Olímpia, bem abaixo do esperado por ele, somente a 12ª colocação. Sua mídia ainda em alta, sempre participativo em eventos, muito disputado para entrevistas. Dinheiro era algo que não faltava. Ao contrário, cada vez se solidificava mais financeiramente. As controvérsias ainda o seguiam. Se envolveu em 2 brigas na Gold's Gym. Ele deu um soco em Arne List, um dos principais amadores dos anos 90, quando exigiu o pagamento de um empréstimo que Titus jamais o pagou. Em seguida, deu um soco em Melvin Anthony, que havia reclamado que Titus estava dando em cima da sua namorada. Em 2002, mais um Olímpia, que conseguiu apenas a 11ª colocação, sendo o seu último. Conseguiu ainda uma grande 6ª colocação no Arnold Classic de 2004, e finalizando a sua carreira no ano de 2005 com o 6º lugar no Ironman Pro. Além de ter encerrado sua carreira nesse ano, não foi por simples e espontânea vontade. Craig Titus se envolveu em um dos maiores casos de assassinato dos Estados Unidos, sendo noticiado mundialmente, chocando tanto a mídia esportiva quanto os demais meios de comunicação. Craig Titus e Kelly Ryan eram estrelas no mundo do fisiculturismo profissional. Eles juntos eram o casal perfeito para a mídia. Titus incrível em autopromoção e junto com Kelly, ambos começaram a estampar várias capas de revistas, eventos, contratos. Começaram a construir uma verdadeira fortuna no início dos anos 2000.
Suas vidas eram rodeadas de luxo, uma mansão gigantesca, um Jaguar vermelho figurando em sua garagem. Amigos próximos falavam que sempre que eles ganhavam, fosse pagamentos por publicidade, concursos, competições, eles davam uma festa repleta de sexo e drogas. Kelly e Craig queriam ter certeza que sua renda acompanhasse seu estilo de vida. Procuravam sempre novos negócios em que pudessem investir, contratando assim uma assistente pessoal para ajudar. O nome dela era Melissa James. Melissa era uma dançarina de Panama City, na Flórida. Conheceu o casal quando estava ajudando-os em uma preparação para uma competição de fisiculturismo. Durante a competição, Craig e Melissa se relacionaram, assim propondo-se mudar para Las Vegas e impulsionar a sua carreira. Ela rapidamente se envolveu com o estilo de vida das festas e começou a ir a Las Vegas regularmente, geralmente trabalhando como assistente de Kelly e Craig. Melissa costumava ficar com o casal em sua casa, se formando um triângulo amoroso. Em um relacionamento tóxico, Craig batia regularmente em Melissa. No ano de 2003, voltou para sua cidade, abrindo um estúdio de dança. O negócio não dando certo. Em 2005, Melissa volta para o casal. Novamente, o relacionamento dos três entrelaçados. A fama e fortuna de Titus e Kelly estava no ápice, mas tudo se transformou em cinzas. Em 14 de dezembro de 2005, quando o cadáver carbonizado de sua assistente pessoal, Melissa James, foi encontrado no Jaguar sedã vermelho queimado de Kelly, em uma estrada remota, no deserto, nos arredores de Las Vegas. Os bombeiros que apagaram o fogo e acharam o corpo no porta-malas acionaram a polícia. Ao verem que a placa do carro batia com a de Kelly, foram até sua casa. Ela mesma atendeu os policiais e disse aos investigadores que planejava ligar para a polícia para relatar que seu carro havia sido roubado. Os detetives disseram a ela que seu carro havia sido encontrado incendiado e com um corpo no porta-malas. Kelly informou à polícia que Melissa era sua assistente pessoal residente, que havia partido no dia anterior em más condições. Ela disse que Melissa usava drogas e havia cobranças suspeitas em seus cartões de crédito. Depois que Kelly confrontou Melissa sobre as acusações, eles disseram aos detetives que pensaram que Melissa invadiu sua casa e roubou as chaves do carro enquanto eles dormiam. Após isso, o casal sumiu do mapa, sendo procurado por todos os Estados Unidos. Uma caçada de 9 dias em todo o país começou. Os noticiários estavam estampando o casal a todo momento. Era impossível escaparem sem serem pegos. Todas as buscas acabaram em 23 de dezembro de 2005, quando Titus e Ryan foram presos em um subúrbio de Boston. Ryan estava fazendo as unhas em um salão, enquanto Titus esperava do lado de fora. Inicialmente, eles alegaram que James morreu de overdose. Disseram à polícia que entraram em pânico, queimaram o corpo dela no carro e depois deixaram a cidade, porque temiam que a publicidade sobre a morte dela prejudicasse as suas carreiras. Os promotores do caso os acusaram de usar uma arma de choque, administrar morfina ou uma droga relacionada, asfixiar e sufocar James com um tecido ou arame em volta do pescoço. O relatório de toxicologia revelou heroína em um opiáceo sintético no corpo. Entretanto, a causa da morte foi considerada indeterminada pelo legista. Os investigadores começaram a bater os registros de gastos do casal na noite anterior do caso. Encontraram transações feitas às 13h30 daquela noite. Kelly foi vista em vídeo comprando um suco, um conjunto de ferramentas de churrasco e 7 garrafas de fluido de isqueiro. Craig e Kelly foram filmados no estacionamento, colocando suas compras no banco de trás, não no porta-malas. Os investigadores também foram contatados por um casal, Megan e Jeremy Foley, que disseram ser amigos de Kelly e Craig. Os Foley disseram que foram convidados para um drink na noite em questão, e no jantar, Craig começou a criar um álibi, dizendo que expulsou Melissa de casa, após descobrir o consumo de drogas, os mostrando agulhas usadas, e que vários desvios financeiros haviam sido feitos por Melissa. A briga evoluiu para uma agressão física, em que, para defender Kelly, Titus teve que imobilizá-la e até estrangulá-la. Apavorados com o que tinham ouvido, o casal deixou a casa de Craig e Kelly logo depois. Antes de partirem, Craig deu a eles uma mochila e disse que iria pegá-la alguns dias depois,
continha fita adesiva e uma taser. Os Folleys debateram o que fazer no dia seguinte, mas ao ver as notícias do Jaguar vermelho com um corpo dentro, contataram seu advogado, que foi até a polícia. Kelly e Craig foram autuados por várias acusações, levados de volta a Las Vegas para um espetáculo na mídia. Outro fato que foi determinante, o casal não sabia era que os tasers registram um timestamp a cada vez que são usados. Essa taser tinha sido usada 6 vezes, em 2 minutos, na tarde de 13 de dezembro de 2005. As investigações descobriram que a taser havia recebido disparo em 2 locais da casa 5 vezes. Um grande júri indiciou os dois com uso de arma mortal, sequestro e incêndio criminoso. 2 anos e meio depois foram condenados. Um dia antes do julgamento, Kelly e Craig fizeram acordos de defesa individuais. De acordo com a CBS, Craig se confessou culpado de assassinato em 2º grau e Kelly a agressão com uma arma mortal. A NBC News informou que ambos também se confessaram culpados de queimar o corpo de Melissa. O juiz condenou Craig de 21 a 55 anos. Kelly foi condenada de 6 a 26 anos de prisão por agressão com arma mortal e incêndio criminoso. De acordo com a Moscow Magazine, Kelly se divorciou de Craig enquanto estava na prisão e em 24 de outubro de 2017 foi liberada em liberdade condicional. Titus, em 2026, pode solicitar seu primeiro pedido de condicional. Um dos casos que mais marcaram o fisiculturismo. Craig Titus tinha todos os caminhos para ter uma vida repleta de conquistas no meio da musculação. Sabia lidar muito bem com a sua imagem profissional. Praticamente fez uma fortuna, mesmo sem ser um dos principais atletas do cenário. As drogas, o luxo, o próprio dinheiro e muitos outros fatores o fizeram se perder no caminho. Se curtiram mais essa história, deixe seu like no vídeo e sua inscrição. Eles me ajudam muito a poder continuar produzindo cada doc. Comente aqui embaixo sobre todo o caso. Foram as drogas, o dinheiro, o relacionamento tóxico de ambos, o que mais ajudou para toda a situação que Titus se envolveu. Aqui na tela está aparecendo o vídeo na qual eu conto a história de Dennis Neumann, um dos principais fisiculturistas dos anos 90, que após conseguir seu Procard, teve que largar tudo para vencer o câncer. Nos vemos lá.